Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. A proposta de hoje é a calcinha básica de 0 a 3 meses. Ela ficou muito bonitinha. Botei aqui na cintura um torsal e um terminal aqui na ponta desse cadarço. E ela é aquela calcinha coringa, porque ela dá com qualquer tipo de casaquinho ou suéter que você esteja confeccionando. Só para dar uma ideia a vocês, eu terminei aquele casaquinho que eu postei aqui essa semana e querendo, olha, faz aqui um conjunto muito bonito, porque como o casaquinho também tem pontos retos, essa calcinha combina bem. E se você ainda quiser acrescentar mais peças, pode até utilizar o gorrinho que foi postado essa semana, junto com o parzinho de meias. Faz um kit muito bonito. Lembrando também que nesse mesmo padrão desse casaquinho, nós temos a manta. Também já tem vídeo aqui no canal, tá? Para trabalhar essa calcinha, continuei utilizando o ABC da Círculo, na cor da sua preferência. E para confecção, uma agulha de 2,5 milímetros. Tá? Todas as informações a respeito dessa peça eu deixo no vídeo e também aconselho vocês a sempre olharem a descrição, porque eu costumo botar peso, as medidas, tudo direitinho para facilitar a compreensão de vocês e para que vocês possam fazer essas peças em outros tamanhos. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, suas dúvidas e sugestões. Na medida do possível, eu vou respondendo a todos vocês. Mas até lá, vem comigo! Para começar essa calcinha, eu fiz aqui 100 correntinhas, sem apertar, com agulha número 3. Tá? E essas correntinhas estão medindo em torno de 43 centímetros. 43, 44, tá? O tamanho fica bom. Eu tô aqui, agora eu vou fechar esse círculo aqui. Venho aqui, volto, não deixa entortar não, tá? Porque senão vai ficar torcido o trabalho. Venho bem aqui, sem entortar, chego aqui na primeira correntinha e vou fechar. Fechei aqui. Agora, eu vou levantar 2 correntinhas para dar altura. Tô trabalhando agora com agulha 2,5. E vou fazer 100 pontos altos nessas correntinhas. Um ponto alto para cada correntinha dessa aqui. Serão 100. Fiz os 100 pontos altos, já conferi. Presta atenção para ver se não tá virado. E posso fechar aqui. Como eu subo 2 correntinhas, vocês sabem que eu sempre fecho em cima do pontinho do segundo ponto. Fechei. Eu vou começar a trabalhar em ponto relevo. Vou alargar aqui o meu fio, vou passar aqui por baixo, vou buscar meu fio, um ponto baixo e uma correntinha. Laço meu fio, pego agora aqui por trás, puxo e faço o outro. Fiz por trás, agora é pela frente. E vou trabalhar em ponto relevo para formar aqui o cós dessa calcinha. Tá? Vou continuar assim, chegar aqui, vou fechar, vou subir outra carreira, até ter a altura que eu desejo para esse cós.
Nessa primeira carreira aqui, eu também fiz esses pontos altos bem folgadinhos, para não apertar aqui nessa parte de baixo, tá? Aqui eu já tô trabalhando com o meu pontinho normal, não preciso folgar muito não, porque eu preciso até que ela dê uma fechadinha para formar ali a cintura. Vou continuar trabalhando aqui em ponto relevo e volto para mostrar para vocês quantas carreirinhas eu fiz aqui. Terminei a minha parte do cós. Tínhamos feito aqui aquela carreira de pontos altos. E em pontos de relevo trabalhei 1, 2, 3, 4 carreiras. Quando a gente trabalha aqui nesse ponto relevo, ele naturalmente ele vai fechando aqui, porque os pontos vão se ajustando. Eu estou aqui nessa parte aqui de cima com 21 centímetros. Vou até medir aqui para vocês terem uma ideia. 21 centímetros, tá aqui. Essa parte aqui de baixo, que a gente começou com a agulha 3, ela sempre fica mais folgada, ela sempre dá uma maior elasticidade aqui. Então, eu vou deixar essa parte aqui para o cós, né? Ali o início do cós, e vou descer a calça a partir daqui. Ou seja, essa parte aqui que tá mais larga, quando eu descer meus pontos, vai ser a parte que vai acomodar o quadril. Então, vou vir aqui, já terminei aqui. Aqui eu posso cortar meu fio e arrematar sem problema nenhum. Tá? Tem até um marcadorzinho ali, só para saber aonde estava o meio. Vou botar aqui para não deixar esse ponto escapar. Pronto. Agora sim. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui nessa parte de baixo e vou começar a subir os pontos daquela parte reta da calça. Continuo com a minha agulha 2,5, venho aqui em qualquer lugar, né? Vou introduzir minha agulha aqui na alcinha que ficou, puxo o meu fio, faço uma correntinha, outra para subir e vou trabalhar uma outra carreira de pontos altos agora aqui nesse barrado, dando a volta aqui todinha. Vão ser também 100 pontos, porque foi aonde eu comecei. Então, é só vir aqui com cuidado, e puxando e levantando esses 100 pontos aqui, nessa primeira carreira. Tô chegando aqui para fechar. Já fiz aqui, já conferi, tô com meus 100 pontos altos. Essa calça, eu não vou fazer nenhum ponto fantasia nela, não. Eu vou deixar ela uma calça bem sequinha, como eu fiz aquela do Pedro Henrique. Primeiro porque é uma calça branca e ela dá com qualquer tipo de casaquinho ou blusinha que a mamãe esteja usando. Se eu fizer aqui um ponto fantasia, vai limitar o uso dessa peça. E eu quero passar para vocês aqui como é que a gente constrói essa calcinha de 0 a 3 meses. Depois a gente até pode fazer outras com pontos mais trabalhados, combinando com casaquinho ou com suéter, tá? Mas essa primeira aqui, eu só vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Vou fechar aqui e vou descer essa parte reta da calça, até chegar lá na altura do gancho. Terminei aqui a parte reta da minha calcinha. Terminado esse cós aqui, fiz 16 carreiras. Essas 16 carreiras estão medindo daqui até aqui 17 centímetros e meio e de largura 24.
A largura do quadril de um bebê de 3 meses é de 44, metade 22. Se eu estou aqui com 24, eu estou com 48. Estou com uma folga de 4 centímetros, então essa calça não está apertada. Chegou a hora da gente fechar aqui as perninhas. Mas antes de fechar as perninhas, eu quero mostrar para vocês como foi que eu fechei essas carreiras aqui. Eu esqueci de mostrar aqui na primeira. Então, vocês podem ver que quase não faz marca aqui na parte das costas, tá? Vou aproximar aqui para mostrar aqui nessa última carreira, antes da gente cortar o fio, como é que eu tô emendando isso aqui. Eu tô aqui para fechar essa carreira, o que eu faria? Eu tenho aqui aquele ponto baixo e aquele ponto, aquela correntinha aqui que eu subi. Ela tem duas alcinhas, duas perninhas. Venho na perninha de trás, só na de trás. Esse fio aqui, bem tensionado para ficar apertadinho. Faço o meu ponto baixíssimo. A outra perninha dele tá aqui, ó. Tá vendo? Agora sim, eu pego aqui a minha agulha, pego aqui a alcinha, né? Tá? Posso até pegar com a agulha ao contrário para facilitar. Volto lá, vou pegar meu fio, vou suspender, ponto baixo, correntinha. Quando eu faço isso, olha como esse pontinho fica bem em cima desse outro aqui e fica bem fechadinho. Não vai aparecer e vai dar uma marca menor aqui na junção desse trabalho. Essa é a forma que eu fechei, tá? Vou desmanchar aqui, porque essa carreira aqui é a última dessa parte reta do quadril. Quando eu termino a parte reta do quadril, eu vou cortar essa linha e vou arrematar, porque eu vou começar a trabalhar para as pernas e vou trabalhar um pouquinho diferente. Venho aqui, pego minha agulha, aí sim, não pego aqui em cima desse primeiro pontinho, não. Pego aqui em cima do segundo, ó, da segunda, da correntinha do ponto do lado. Passo por outro lado. Volto aqui no pontinho em que eu saí, pego ele e essa alcinha que fica por trás, passo para lá. Formei a correntinha aqui em cima daquele ponto baixo e daquela correntinha. Viro meu trabalho aqui pro avesso. Não tenho alcinha aqui do ponto que eu não peguei. É aqui que eu vou passar essa linha, para travar esse ponto aqui e não deixar ele abrir aqui, tá? Agora, coloco aqui por trás, caminho os pontinhos para lá e para cá. Desço meu fiozinho e vou arrematar ele aqui embaixo. Agora é uma questão de arremate, depois eu faço. Antes da gente marcar essas perninhas, a gente tem que lembrar o seguinte: eu tenho 100 pontos, vou marcar 50 pontos para cada lado. Você bote aí a sua calcinha, acerte bem ela, bem bonitinha. Veja se a sua costurinha tá bem aqui no meio. A minha está. Vou vir aqui na junção da onde eu comecei. Vou botar aqui um marcador. E vou contar 50 pontos para cada lado, para achar o meio do outro lado. Marquei aqui. Tô com 50 pontos para cá, porque eu botei o marcador aqui bem no meio das minhas correntinhas, ó. Tá vendo do meu ponto? Tenho 50 pontos para cada perna. Agora a gente precisa lembrar aqui o seguinte: essa calcinha é reta aqui. Ela não tem
muito espaço, porque ela não é uma calcinha balonê, ou seja, aquela calcinha que é bem larga, tá? A primeira coisa que eu tenho que saber é que, se eu fechar essa calcinha, pegar essa calcinha aqui e fechar aqui, eu tenho um espaço no entrepernas do bebê, além do entrepernas normal, eu ainda tenho o volume das fraldas. Se eu fechar aqui, essa parte de trás, porque tem o bumbum do bebê e o volume das fraldas, essa parte aqui de trás, ó, ela vai repuxar para compensar a distância que está faltando. Aqui eu tenho duas soluções. Ou eu coloco uma fileira de correntinhas e depois começo uma perna e faço a outra para aumentar essa distância aqui, ou eu vou criar aqui um fundo nessa calça. Eu vou explicar melhor para vocês. Vou pegar aqui o meu amiguinho. Já mostrei lá na calça do Pedro Henrique esse mesmo problema. O meu amiguinho aqui tá de fralda. A fraldinha dele vem até aqui. Essa seria a nossa parte reta aqui. Olhando de costas, eu também teria uma parte reta dele até aqui assim. Agora, entre essas duas partes, olha aqui, eu tenho esse fundo aqui, tá? Eu tenho esse fundo e tenho esta largura. Esse fundo aqui, eu tenho que criar nessa calça para que vista bem, porque senão, quando eu vestir essa calça no bebê, essa parte aqui de trás, ela vai repuxar, ela vai descer para tentar compensar o fundo que a gente não fez. É por isso que muitas dessas calcinhas, elas ficam repuxando, né? E não dá até uma certa idade, porque o fundo, a altura aqui está compensando, mas conforme o bebê vai crescendo, o próprio crochê começa a repuxar e começa a incomodar, porque não tem espaço para acomodar aqui o bumbum e o volume das fraldas. Outra coisa é o seguinte, quando eu não posso também começar com a cintura que seja muito mais estreita do que a largura do quadril, porque quando eu for vestir, também não vai passar. Tem um volume ali formado pelas fraldas, e isso aqui tem que abrir e ter espaço para passar. É por isso que a gente desce com a largura aqui de cima, que seja pelo menos igual ao quadril, para passar nesse bebê. Para construir esse fundo, eu preciso saber qual é a largura aqui do entrepernas de um bebê de pelo menos 3 meses. É em torno de 5 centímetros. Eu conto aqui os meus pontinhos, 5 centímetros, vejo quantos pontinhos tem e vou marcar esse entrepernas. Eu vou marcar aqui 2, 4 e 5. Vou marcar. No meu deu 10 pontos. 2, 4 e 5. Chego aqui do outro lado e marco também esses 5 pontos. Vou na parte de trás e marco também 2, 4, 5. 2, 4 e 5. Marquei aqui. Essa é a largura do fundo que eu tenho que construir. E vou trabalhar aqui numa quantidade necessária para compensar esse fundo. Vou trabalhar com 5 carreiras. Essas 5 carreiras também equivalem a mais ou menos 5 centímetros. Então, vou ficar com um quadradinho aqui no fundo de 5 por 5. Começo sempre pelo lado do direito, na frente do trabalho aqui para mim, para fazer a emenda lá atrás. Venho aqui, pego o meu fio e vou levantar esses meus pontos. Faço uma correntinha,
volto no mesmo espaço, um ponto baixo, uma correntinha. Esse marcador aqui eu já posso tirar, porque ele tá aqui no centro, que eu precisava dele, já não preciso mais. Vou chegar aqui e vou continuar trabalhando até completar aqui os 10 pontos. Fiz aqui os 10 pontos. 2, 4, 6, 8 e 10. Vou virar meu trabalho e vou fazer mais 3 carreiras de vai e volta. No total, 4. Na quinta, eu vou fechar. Vou fazer aqui as 4 e na hora de fechar, eu retorno. Fiz as 4 carreirinhas, já posso começar a pensar em fechar aqui. Só tenho mais uma carreira. Eu venho aqui, faço esse primeiro ponto, ponto baixo, correntinha. Vou alargar esse fio aqui e vou buscar o outro lado. Se eu construir essa quinta carreira e tentar fechar aqui, eu vou ter que fechar com pontos baixíssimos. E vai ficar aqui um cordão muito grosso. Então, eu fecho da seguinte maneira. Fiz meu ponto, tô aqui com a laçada. Localizo aqui o primeiro ponto aqui do outro lado. Pego a minha agulha assim, voltada para a parte de dentro. Vou pegar essa laçada aqui e vou puxá-la aqui para o outro lado. Vou ajustar meu ponto. Deixo ele bem justinho aqui. Laço meu fio e volto aqui para fazer o meu segundo ponto alto. Fiz o segundo ponto alto. Alargo aqui. Vou aqui, localizo o segundo ponto, coloco a agulha lá de trás aqui para a parte de dentro. Pego o meu fio e puxo para o outro lado. Ajusto esse fio bem apertadinho aqui. Laço e venho fazer aqui o meu terceiro ponto alto. Alargo. Tá aqui. Passo minha agulha aqui para a parte de dentro. Puxo a minha laçada. Ajeito aqui e aperto aqui. Laço meu fio e venho aqui na frente fazer o meu ponto alto. Essa carreira não adianta ter pressa de fazer. Tem que fazer devagar e com calma. Vou completar aqui. Lá no finalzinho, eu volto. Já fiz 9, vou fazer o último. Já tinha passado o meu fio para lá. Ajustei. E vou pegar esse ponto aqui do cantinho. Ó. Puxei. Fiz o meu ponto alto. Alonguei aqui. E o último ponto vai ficar aqui, ó. Só pegar aqui e passar esse fio assim pro outro lado. Pronto. Terminei aqui. E o nosso fundo ficou com essa costurinha aqui. Muito mais suave do que se eu tivesse feito aqui, fechado com pontos baixos ou baixíssimos, para fazer aqui um cordão muito grosso. Ele fica bem fininho, só fica essa marquinha. Esse fio aqui agora, eu vou cortar e vou arrematar. Não fiz nenhum arremate especial, só cheguei aqui na argolinha, passei um por dentro do outro, apertei, ele tá até aqui. Agora aqui, vamos prestar atenção no seguinte. O meu fundo tá aqui, tá feito, ó. Então, distanciou, dei espaço aqui para essa calcinha abrir. Para medir essa perninha, eu venho aqui, vejo quanto eu tenho aqui. 10 centímetros.
E a altura aqui desse fundo, 2,5. 12,5 vezes 2, 25 centímetros. 25 centímetros é a coxa de um bebê de 3 meses. Vou ter cuidado de quando colocar os pontos aqui, que eu vou levantar, colocar uns pontinhos a mais para que essa perninha fique um pouco mais folgada e não fique muito justa, tá? Lembrando que para o bebê de 3 meses, se o bebê, como é de 0 a 3, ela cabe tranquilamente, porque ela veste até 3 meses. Isso a depender do bebê. Se o bebê for muito grande, essa calça ele vai perder lá para os 2 meses, 2 meses e meio. Se for um bebê menorzinho, veste até 3 e pode até passar. Então, se você está fazendo para um bebê que já tem aí uns 2 meses, 1 mês e meio, não faça desse tamanho. Já faça a calça maior. Tem vídeo aqui no canal. Pois bem, definido isso, vamos começar a levantar as perninhas. A primeira coisa aqui é o seguinte. Se eu tivesse começado aqui, aonde eu cortei o meu fio, essa emenda ia correr aqui ao longo da parte de trás das pernas. Ia ficar, por mais que a gente tente, sempre fica aquela marca da emenda. Ah, e outra coisa, se você não gosta da emenda aqui atrás, joga ela na lateral quando você for dividir aqui as calças, tá? Para que não fique essa emenda aqui na lateral, eu tenho aqui 5 carreiras. Foi por isso que eu cortei o fio aqui. Eu vou começar a levantar esses pontos aqui pelo meio do fundo. Isso faz com que a emenda das pernas corra no entre pernas. E outra coisa, não confundam aqui largura de entre pernas, tá? Essa largura aqui do entre pernas com o comprimento do entre pernas. A largura aqui do entre pernas é a largura entre uma perna e outra. E o comprimento do entre pernas é o tamanho que vai ali do fundo das calças até o comprimento total da calça, tá? Então, são duas medidas com nome parecido, mas que têm significados diferentes. Tenho aqui, então, as 5 carreirinhas, vou começar por aqui. Lembrando que a quantidade de pontos que eu levantar aqui, nesse entre pernas, de um lado, a mesma quantidade eu vou ter que fazer do outro lado. Então, vocês tomem cuidado quando começar aqui pelo meio, para contar bem os pontinhos e ver como foi que você levantou esses pontos, porque você vai ter que fazer a mesma coisa do outro lado. Para começar aqui a levantar esses pontos, vou vir aqui na carreira do meio, vou passar minha agulha aqui no meio desse ponto, vou pegar meu fio e vou prender aqui. Chego aqui, uma correntinha, 2 ou 3, a depender da altura aí do seu ponto. Eu aqui vou trabalhar com essas 2. Lacei meu fio, venho aqui, boto mais um pontinho. Aqui é uma questão de acomodação, tá? Você vai botando pontinhos até você preencher tudo isso aqui. Só lembre que a quantidade de um lado tem que ser a quantidade do outro. E vou trabalhando, procurando aqui aonde ancorar meus pontos para preencher toda essa parte aqui de trás. Vamos ver quantos pontos eu vou colocar aqui. Já prendi aqui esse fiozinho, boto ele lá para trás. Depois eu arremato. Tô chegando aqui, ó. Aqui
Tá vendo? Esse ponto ainda faz parte aqui desse fundo. Tem um buraquinho aqui, que eu vou botar um ponto para não fazer buraco. E esse aqui já é o primeiro aqui da parte reta das pernas. Então, até aqui, ó, 2, 4, 6, 8 e 9 aqui. Eu tenho que vir aqui e vou ver quantos eu vou botar. Então, sei que aqui eu coloquei 2, 4, 6, 8 e 9. E vou continuar trabalhando. Vou tirar aqui esse marcador. Já anotei que eu tinha feito 9 pontos. E vou até lá do outro lado. Aqui, só ponto alto sobre ponto alto. Dando a volta em toda essa perna. Vou fazer aqui, até chegar aqui, nesse outro. Tô chegando aqui do outro lado, já tirei meu marcador, ainda falta um ponto. Tenho aqui, aquele ponto aonde eu ancorei aqui, o primeiro do fundo, vou fazer um ponto, para não fazer buraco, como a gente fez lá do outro lado. Então, esse aqui é aquele primeiro ponto, porque o meu marcador tá aqui, ó. Tornar a colocar ele aqui. E vou continuar levantando pontinhos aqui. Já fiz 2 aqui. Vou procurando aonde botar meus pontos. 3. Aqui. O quarto. 5. O sexto. E aqui ainda cabe mais um. 7. Tinha feito 9 aqui. 2, 4, 6, 8, 9. 10, 12, 14, 16. Fiquei com 16 pontos aqui nesse fundo, tá? Esses 16 pontos aqui, eu também vou ter que fazer do lado de cá. Agora, aqui é fechar. Venho aqui em cima da correntinha, pego só uma alcinha, puxo e fecho. Vou lá, pego a segunda alcinha, passo pro outro lado, puxo aqui, um ponto baixo e uma correntinha. E agora, vou trabalhar ponto sobre ponto. Ponto alto sobre cada ponto de base, contornando toda essa perna aqui. Vou trabalhar assim, descendo essa perninha. Quando chegar aqui, vou fazer essa segunda carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui, vou fechar essa segunda carreira. Tá aqui o meu pontinho, pego só uma correntinha, puxo aqui e faço um baixíssimo. Vou lá, pego a outra perninha, passo a minha agulha aqui pro outro lado, vou buscar meu fio. Ponto baixo, correntinha para subir. Não apertem muito essa segunda correntinha aqui, não, porque senão dificulta a gente aqui na hora de fechar. A nossa calcinha tá ficando assim. Ó, deixei aqui o marcador, porque ainda não fiz a outra perninha. Então, só por precaução, eu deixo marcadinho assim. Eu agora vou descer essa perninha, né? Vou descer essa e vou descer a outra, até chegar lá na hora da gente fazer algumas diminuições. Não sei ainda quantas carreiras vão dar aqui. Eu vou fazer a minha, vou descer, vou fazer a outra também.
e na hora da gente diminuir para fazer a sanfona, eu volto com vocês. Já desci aqui uma perninha e fiz a sanfona. Desci também a outra perna e parei aqui, aonde a gente vai fazer uma carreira com algumas diminuições. Até essa carreira aqui, contando ali da onde a gente começou a fazer o fundo, que a gente começou aqui a perninha, eu fiz 16 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Fiz as mesmas 16 carreiras nessa perna aqui. Agora, vou fazer uma carreira com diminuições para que a gente possa trabalhar a boquinha aqui dessa perna. Essa boquinha, ela não pode ser muito apertada não, tá? Lembrem-se que tem que abarcar aqui a meinha ou o sapatinho que o bebê está usando. Se você fizer muito apertada, a borda do sapato ou da meia vai empurrar essa perna para cima. Então, não façam muito apertada, não. Essa minha aqui está com 8 centímetros. Nós temos aqui 56 pontos nessa perna. Tá muito largo para que eu faça aqui a minha sanfona. Naquela calcinha lá de 3 meses, nós trabalhamos, se não me falha a memória, com 54 pontos. Essa aqui, que é um pouquinho menor, vamos trabalhar com 50 pontos. Se eu tenho 56, vou ter que reduzir aqui 6 pontos para ficar com os 50. Vou soltar aqui, que eu tinha prendido, para não atrapalhar. Vou deixar só o meu ponto baixo e a minha correntinha que eu subi aqui. Vou aproximar aqui. Olha, se eu tenho que diminuir 6 pontos, 56 não é divisível por 6. Então, vou fazer aqui no olho mesmo, tá? Eu vou colocar uma diminuição aqui nessa pontinha. Vou dobrar aqui assim. Nessa outra aqui, eu vou fazer outra. E essa parte aqui do centro, eu vou fazer mais 4. Chego aqui, vejo aqui mais ou menos. É no olho, tá, gente? Precisa ser nenhuma ciência exata aqui, não. Na mesma direção que eu marquei numa parte da frente, eu marco na parte das costas. Venho aqui e vou marcar uma outra. Porque essas diminuições, elas não aparecem. É só para que fique mais ou menos harmonioso, tá vendo? Então, uma em cada ponta, 2 pontos, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer essas 6 diminuições para ficar aqui com 50 pontos. Vou tirar esse marcador aqui, que ele tá logo aqui no início de onde eu tô fazendo. Fiz o meu ponto baixo e a minha correntinha para subir. Você pode fazer aquela diminuição tradicional. Tira um ponto incompleto, vai buscar o outro, fica com 3 laçadas na agulha, tira tudo junto. Só que como eu vou começar a carreira de ponto relevo logo depois dessa aqui de diminuições, eu prefiro diminuir como a gente diminui no amigurumi. Então, laço a minha agulha, venho aqui nessa primeira correntinha, ó, pego a primeira correntinha, vou lá, pego a segunda correntinha, puxo o meu fio e faço o meu ponto alto. Continuo trabalhando aqui, ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no outro marcador. Tô aqui no outro marcador, vou repetir com vocês.
Aqui, eu vou laçar minha agulha. Nesse primeiro ponto aqui, eu pego só essa alcinha aqui, ó, de fora, ó. Tá vendo? Pego a outra aqui. Fico com essas duas alcinhas aqui na ponta da agulha aqui. Puxo a minha laçada através dessas duas alcinhas. Tô com aquelas 3 laçadas. Aí, tiro 2, que é metade do meu ponto alto, e completo o meu ponto. É só isso. Não tem mistério. Se tiver dúvida, dá um pause aí, volta um pouquinho o vídeo, que vocês vão ver. Vou continuar trabalhando até chegar nesse marcador aqui. Cheguei aqui no meu último marcador. Mais uma diminuição. Torno a repetir. Lacei a minha agulha, pego aqui a primeira alcinha, pego essa segunda aqui, puxo a minha laçada. E aí, faço meu ponto alto. E continuo aqui, até encontrar aqui, pra gente poder fechar. Cheguei aqui, vou fechar. Aqui eu fecho normal. Não tenho maior preocupação, porque vou começar a minha carreira de ponto relevo. Não se preocupe que qualquer espacinho desse aqui some quando a gente fizer o relevo aqui agora, tá? Como é que eu vou trabalhar aqui? Alargo aqui a minha agulha, passo aqui debaixo desse primeiro ponto, puxo a minha laçada, um ponto baixo e uma corrente. Já fiz o meu primeiro ponto pela frente. Agora, ponto por trás. O próximo, pela frente. Vocês não se esqueçam de conferir se tem 50 pontos, tá? Por trás e pela frente. Vou continuar assim até chegar aqui para fechar. Chegando aqui para fechar. Vou procurar meu ponto aqui. Pego aqui a argolinha, a alcinha dele, fechei. Alargo a minha linha, passo minha agulha, puxo um ponto baixo e uma corrente para subir e vou dar início à segunda carreira em ponto relevo. Fazendo aqui ponto sobre ponto, acompanhando da maneira como eles se apresentam. Os pela frente, por trás. Não se preocupem que parece que isso aqui vai ficar largo, mas não fica não, tá? Conforme a gente vai trabalhando, ela naturalmente, ela vai fechando aqui, tá? Aqui é o seguinte, aqui onde tá esse marcador, é a carreira onde eu fiz a diminuição. Que é essa que nós temos, ó, aqui. Essa aqui foi a primeira carreira em ponto relevo que eu fiz. E essa aqui é aonde eu diminuí. Sem contar essa carreira que eu diminuí, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras em ponto relevo, tá? Terminei aqui a primeira carreira, fechei, tô levantando a segunda. Vou fazer essa segunda e mais 3 para completar e ficar com as 5 carreiras que eu preciso. Eu vou terminar aqui essa calcinha, tá? Vou fazer todos os arremates necessários nela e volto para mostrar para vocês e a finalização. Façam aí. Essa aqui foi a primeira que eu terminei. Além dessa, tô levantando aqui a segunda, vou fazer a segunda e mais 3. São 5 depois daquela carreira que a gente diminuiu, tá? Vou terminar minha calcinha aqui. Terminei a calcinha. Fiz todos os arremates e ela ficou assim. Fiz um cordonezinho aqui
de crochê, botei uma terminação aqui com 2 ursinhos e ela ficou assim. Agora vamos medir aqui. Na largura aqui, ela está com 24. A mesma medida eu tenho aqui. Se eu soltar aqui e abrir, também vou chegar lá, mas como aqui o ponto sanfona sempre fecha, a aberturinha aqui está em torno de 19, porque nós descemos com a mesma quantidade de pontos. O ponto relevo retrai, então dá uma fechadinha, e o ponto alto, ele sempre cede, alarga, mas é a mesma quantidade de pontos. Antes de eu fazer aqui esse fundo, nós ficamos aqui com 18. Contado aqui do fundo, mais 18. Perninha até aqui o final. E no comprimento, então, total, ela está com 36. A largura aqui da perninha, ó, medida bem aqui no pezinho, ficou com aqueles 13,5 que a gente tinha visto lá no início. Então, no total, 27. Como uma perninha de bebê pode ir até 25, essa calça vai servir confortavelmente a esse nosso bebezinho, viu? Ela veste, então, de 0 até 3 meses. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar seus comentários, suas dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou respondendo a todos vocês. Até a próxima!